Então vamos lá, sem perder mais tempo, Luizinho e Yuri, quero saber dos amigos, meus irmãos. O Balanço Fluminense saiu, né? Saiu no dia 1º, já com atraso, inclusive, porque era até o dia 30. E a gente não viu grandes novidades ali, mas eu acho que tem algumas situações que a gente pode debater, que a gente pode falar sobre, tá? Então, Yuri, Luizinho, fiquem à vontade, meus amigos, quem quiser começar aí para poder ir falando. Yuri, quer começar, Yuri? Você que eu acho que talvez seja mais apropriado para falar sobre isso, e o Luizinho e eu, a gente vai debatendo aí sobre, beleza? E aí, meu irmão, o que você achou sobre o Balanço Fluminense e a nossa situação financeira, meu querido? Tá no mudo, tá no mudo, tá no mudo. Bom, pessoal, eu vou tentar falar aqui da forma mais simples possível, primeiramente. Então, assim, se tiver algum computador aí, por favor, releve algumas situações. Eu vou tentar simplificar as coisas o máximo possível. O lado bom é que não tem tantas novidades assim em relação ao último ano, tá? A verdade é que o Fluminense ele segue um caminho. Isso para mim, eu já falei no ano passado. O Fluminense ele tem uma forma de gerir o clube, essa gestão. Ela é uma gestão totalmente focada em controlar o seu fluxo de caixa, independente do resultado operacional que o Fluminense tenha, se ele vai dar déficit, se ele vai dar superávit, independente se a dívida vai aumentar ou não. Isso, assim, as pessoas precisam entender isso de forma bem clara. A gestão do Fluminense, ela não tem como preocupação principal nesse momento, em forma de gestão, a redução gradativa da dívida. A prioridade dela é a administração do fluxo de caixa para que o clube possa fazer futebol competitivo. E isso pode custar, inclusive, o aumento da dívida. Ok? Partindo desse ponto, a gente não tem muita novidade para citar. Eu até conversei com o Luizinho e com o Bruno antes da live, mas o Fluminense ele segue na mesma toada do ano anterior, né? Então, o Fluminense ele segue tendo um aumento do seu passivo. O Fluminense segue tendo muita dificuldade de liquidez, ou seja, ele não consegue gerar caixa num volume tão rápido quanto o seu passivo aumenta, ou seja, suas dívidas aumentam, sua obrigação aumenta. Ele não consegue gerar contas a receber que no futuro vai virar dinheiro, ou ter caixa suficiente para suportar aquelas dívidas de curto prazo. Então, ele está sempre com o PIBs na mão. E esse cenário está exatamente muito semelhante. Eu não vou dizer que é exatamente igual, porque, na verdade, ele teve uma piora, né? Mas ele está muito semelhante a, por exemplo, do ano passado, né? Dito isso, eu acho importante aqui a gente abordar alguns assuntos que foi até comemorado pela gestão e comemorado também, ou abordado de forma muito positiva na demonstração financeira que o Fluminense publicou já no final de abril, né? No dia 30 de abril foi a publicação da demonstração financeira. A primeira delas é de maior destaque, eu posso citar aqui, que são as receitas, né? O Fluminense ele publicou, fez campanha, inclusive, no Instagram, né, de que o Fluminense atingiu aí uma receita recorde, uma receita histórica recorde de 684 milhões em receitas operacionais. Isso é uma verdade. O Fluminense, de fato, atingiu isso, esses números bem expressivos. A Sports Velo, ela publicou, inclusive, um estudo recente onde coloca o Fluminense entre as 6 maiores receitas do futebol brasileiro. Nesse estudo não está o Botafogo, ok? O Botafogo ele não cedeu ali as suas informações financeiras, então, mas mesmo que estivesse e ultrapassasse o Fluminense ficaria à frente do Bragantino. Então, o Fluminense seguiria no top 6 de receitas operacionais do ano. E com essa notícia que parece ser muito boa, o que a torcida acaba esperando de forma, eu vou dizer assim, bem automática, né? Olha, se nós estamos faturando muito, então a nossa saúde financeira está ficando melhor. É natural que o torcedor pense dessa forma. Não só o torcedor, como qualquer pessoa que não entenda muito de contabilidade ou finanças, né? Fato é que isso não está ocorrendo. O Fluminense, sim, oferiu uma receita operacional bem expressiva, o que é um dado extremamente positivo, e o que não quer dizer que a condição financeira do Fluminense está melhor. O Fluminense ele piorou em todos os seus índices de liquidez corrente, liquidez imediata, liquidez seca, capital circulante líquido.
todos os índices de liquidez do Fluminense eles pioraram do ano passado para cá. Isso quer dizer o que, basicamente? Que as obrigações, os passivos, as dívidas, elas cresceram mais uma vez num ritmo superior ao que o Fluminense consegue gerar de caixa até o final de 2024. Né? Aquela foto, aquela fotografia, é isso que o Fluminense apresentou nas suas demonstrações financeiras. Sobre a receita, que é uma receita recorde ainda, a gente precisa ressaltar que em 2024 aconteceu um fator altamente extraordinário, e esse fator extraordinário já havia acontecido em 2023 de uma outra forma, mas que resultado extraordinário é esse? A venda do André pelo valor recorde superior a 20 milhões de euros. O Fluminense, em sua história, nunca vendeu em valores absolutos um jogador por esse valor. Se a gente fizer uma média de valores de venda da história do Fluminense, eu acho que só o André e o Gerson atingem números próximos. Os demais jogadores do Fluminense não conseguem vender um patamar parecido. Lembrando que o Cauã Elias foi vendido recentemente por 17 milhões de euros, se eu não me engano. Mas o Gerson, na época, valeu mais do que o Cauã Elias vale hoje, em termos absolutos de valor proporcional à época que é vendido. Então, o Gerson ainda estaria à frente do Cauã Elias, por exemplo, nas vendas, né? Então, se eu, por exemplo, se eu pegasse a venda do André e transformasse numa venda em níveis de média dos nossos melhores jogadores, que varia ali entre 7 e 10 milhões de euros, ou seja, supondo que o André fosse vendido nessa média de 10 milhões de euros, a receita cairia vertiginosamente e a gente ficaria bem distante do top 6 aí, provavelmente. Essa receita ela cairia aproximadamente aí 80 milhões de reais. Então, já cairia bastante. E é uma receita que você não pode considerar que ela é consistente, a não ser que você, a partir de agora, passe a vender jogador ano após ano por esse nível de valor, para que o Fluminense alcance esse valor recorde de número de venda de jogadores, que esse ano foi muito alto. Esteve acima, se eu não me engano, dos 250 milhões em venda de jogador. Então, foi um resultado bem expressivo. 268, certo? Boa. Isso aí. Então, assim, a receita recorde, ela é um dado muito positivo, expressivo, bom, mas ainda ela não consegue mudar a realidade financeira do clube de forma alguma. O Fluminense ele segue ainda em uma situação bem precária em termos de liquidez, de solvência, certo? O Fluminense tem muitas dificuldades. Esse ano agora, o Fluminense, segundo as suas demonstrações financeiras, captou mais 30 milhões em empréstimos. E aí, isso indica o quê? Né? Que o Fluminense, inevitavelmente, pela forma como ele é gerido, ele vai precisar, muito provavelmente, é muito difícil escapar dessa situação, ele vai precisar de um investidor, ele vai precisar se tornar uma SAF. Se o Fluminense, se a diretoria do Fluminense ficasse por mais de 10 anos no clube, gerindo dessa forma, talvez ela não conseguisse mais gerir o clube em 10 anos. Seria incontrolável, seria impossível, porque ano após ano, se o passivo continua crescendo com taxas superiores ao crescimento dos seus ativos circulantes, né, do seu caixa, do seu contas a receber, em dado momento você não vai ter mais espaço no fluxo de caixa para você manejar essa renegociação de alongamento de dívida, certo? Então, eu acho muito difícil o Fluminense escapar de se tornar uma SAF. Não estou aqui querendo condicionar, querendo incitar o torcedor a votar pela SAF. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A qualidade da SAF vai importar muito. Então, não adianta virar SAF de forma trabalhada, porque não vai se resolver os problemas virando SAF apenas. Porém, eu acho muito difícil que, não sendo SAF e sem entrar em investimento externo, o Fluminense vai reverter essa situação financeira a curto, médio prazo. A longo prazo, também entendo que é muito difícil, mas cenários mudam. Então, não posso cravar, por exemplo, esse tipo de coisa, certo? Para finalizar... Só colocar um ponto aqui sobre a receita de jogador, que é Claro. de venda de jogador, que é importante para a gente ter uma dimensão. Como eu falei, e aí colaborando com o Yuri, nós tivemos uma receita de 268 milhões, tá? A receita média do Fluminense com transferência de jogadores, não estou colocando 2023, 2023 a gente não vendeu ninguém, foram 16 milhões, tá? Justo. Mas de 2018 até 2022 é uma média de 95 milhões, tá? Então, e o André custou quanto? O André foi 132 milhões. O que eu quero dizer com isso? Que só colaborando com o que o Yuri falou. Tirando os 130 milhões do André, a gente estaria com 140 milhões,
bem mais próximo da média que a gente arrecadou entre 2018 e 2022, tá? E a gente tem uma previsão orçamentária no início do ano, né? Que a média geralmente gira em torno de 110, não é isso? 100, 110 milhões em vendas. Ano passado estava 120, tá? Ano passado estava 120. Perfeito. Então, assim, de forma bem sucinta, né? Eu acho que esse é o panorama geral do clube após a análise das demonstrações financeiras. Como eu falei com o Bruno, né? O Bruno queria separar uma hora para falar. Eu falei, olha, para virar uma hora falando desse assunto, a gente vai ter que entrar em dados mais detalhados, porque assim, o panorama geral é o que eu dei. Não teve uma grande mudança, o Fluminense segue tendo as mesmas dificuldades do ano anterior. Um dado importante, né? Ao longo de 2024, os clubes que haviam antecipado os 20% dos seus direitos de transmissão pelos próximos 50 anos iniciaram uma discussão, uma vez que já haviam recebido metade do valor previsto e metade ainda teriam de receber. Então, está havendo, provavelmente, ainda uma discussão de devolver aí esse recebível, vamos dizer assim, nesse direito de receber o valor pelos 10% restantes, né? O Fluminense vendeu 20, teria recebido já o equivalente a 10 e faltaria receber o equivalente aos mais 10% que faltaria. Então, o Fluminense, assim como outros clubes, estão discutindo a devolução desse 10%, porque eles viram que não vai valer a pena financeiramente fazer essa venda, porque os direitos de transmissão estão saltando muito rápido, estão se valorizando muito rápido, e a venda, como foi feita, ela seria o equivalente ao Fluminense a receber por ano algo em torno de 5 milhões de reais pelos próximos 50 anos. Então, assim, certamente não vale a pena, a gente já vinha alertado isso aqui, e a gente acerta no momento que os clubes voltam atrás na decisão e resolvem discutir a devolução desses 10% para que o prejuízo não seja gigantesco. Isso ainda parece não ter ocorrido. O Fluminense ele segue com valor de contas a receber lá de aproximadamente 90 e poucos milhões, o que indica que ele ainda tem esse valor parado a receber e pode estar estagnado, inclusive por conta dessa negociação de como será feito essa transação de devolução de 10% para o clube e o perdão lá da dívida que quem adquiriu os direitos teria que pagar aos clubes, né? O Fluminense parece que ainda não devolveu esse valor, provavelmente essa discussão ainda está ocorrendo, não é algo tão simples, e eu entendo que ela pode se resolver agora aí em 2025. Eu vou deixar o Luizinho falar um pouquinho também, eu anotei alguns pontos aqui, mas certamente o Luizinho também tem algumas coisas importantes e legais a abordar, e aí ao longo daqui a gente vai tocando alguns pontos que eu gostaria de falar depois. Antes, rapidinho, de passar para o Luizinho, deixa eu mandar o superchat aqui do meu amigo Leandro Quintela. Aí, Resenha Tricolor, 1902. Pedir para a galera, né? Se tem alguém aqui assistindo a live que ainda não foi inscrito, corre lá na Resenha, se inscreve lá. Né? Meu amigo Quintela está fazendo um trabalho sensacional. O maluco é uma máquina, meu irmão. O maluco é uma máquina. Eu até brinco com os amigos de vez em quando, eu mando um vídeo para eles, caraca, o Quintela de novo, meu irmão. O Quintela merece muito sucesso, porque é um maluco que se dedica demais, abraçou demais a carreira. Então, irmão, todo sucesso do mundo para você, meu parceiro. Aí ele faz a seguinte pergunta, Yuri. Minha pergunta, por que a Mazas foi substituída pela BDO, que foi a empresa que auditou as contas do clube no período fluxócio? Entendo se o Yuri não quiser responder, mas Brunão e Luiz, o que acham? Não, mas bom, deixa o Yuri falar. Fala aí, Yuri. Legal. Essa é uma dúvida que ela tem surgido muito. Eu vi, inclusive, algumas pessoas e alguns canais tocando nesse assunto de uma forma até um pouquinho, assim, sem conhecimento mesmo do que é uma boa prática em termos de auditoria, né, gente? Primeiramente, empresas de capital aberto, por exemplo, que são empresas reguladas pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, elas podem firmar um contrato de auditoria de, no máximo, 3 anos, renovável por mais 2, e depois ela obrigatoriamente precisa trocar a auditoria. Isso é considerado uma boa prática por alguns fatores. Quando você tem um relacionamento com um auditor que está auditando, que é contratado por você para auditar os seus números, e você tem um relacionamento de um prazo muito longo, isso acaba proporcionando diversos riscos, ok? Um deles é a transgressão da finalidade da auditoria. Quer dizer, o que é isso? Você vai ficando muito tempo na empresa,
você vai conhecendo todas as cadeias de gestão, você vai desenvolvendo um relacionamento cada vez mais próximo, até o ponto em que o risco de você se viciar nas suas análises, nas suas revisões de auditoria e até mesmo aceitar determinadas situações pelo relacionamento que você criou, esse risco acaba crescendo muito. Então, assim, essa é uma forma, inclusive, de você mitigar esse tipo de risco, né? De você reduzir esse tipo de risco. Além de ter uma legislação própria cuidando disso, ok? Para empresas como o Fluminense, que é um clube, né, associativo, eu confesso que eu não sei se há alguma norma em que obriga o clube a trocar de auditoria de tempo em tempo. Fato é que ainda assim é uma boa prática essa troca, né? É uma boa prática que você troque o auditor de período em período para que venha um novo auditor de uma forma extremamente independente, inclusive dos seus números mais recentes, e faça a revisão dele com os níveis de risco que ele quer aplicar para cada análise. Então, eu não enxergo isso como um problema. É óbvio que tem uma coincidência aí que gera essa dúvida em boa parte da torcida, que é, no ano passado, a Mazars, ela ressalvou a demonstração financeira do Fluminense naquela transação de antecipação dos direitos de transmissão, alegando que não havia recebido todo o entendimento e toda a documentação necessária para opinar sobre a transação. E aqui no Pitaco, nós já havíamos alertado que aquela transação, da forma como foi reconhecida, ou seja, como uma receita, né, como uma outras receitas, ela era bem sensível, bem delicada, porque a norma contábil ela prevê algumas formas de se reconhecer a transação. E o Fluminense reconheceu 100% daquilo ali como uma receita do ano, tornando o resultado positivo, e muito bem positivo, né? Mas, embora isso pudesse ocorrer, também poderiam ocorrer outras formas, e a forma como o Fluminense fez, ela não é tão simples. Precisaria atingir determinados critérios contratuais e que a gente não tem acesso. Então, não posso dizer que está errado, porém que há um risco de ter sido reconhecido de uma forma que talvez não pudesse ser, ok? Não estou afirmando que está errado, mas é muito difícil você reconhecer 100% de uma receita, de um contrato, que ele vai ser realizado ao longo dos próximos 50 anos, ou seja, é muito difícil que 100% dos gatilhos para se reconhecer essa receita de um contrato de 50 anos, todos os gatilhos tenham sido atingidos no mesmo ano da transação. Esse é o X da questão. Entendeu? Então, deixa eu só colocar um ponto aqui. Já terminou, Yuri? Não, eu vou finalizar agora. Outros clubes fizeram a mesma prática, o que não quer dizer que está certo ou que está errado, ok? Mas esse ponto da ressalva levantou a dúvida em muitos torcedores sobre, trocou porque ressalvou a transação, não quis dar o crivo, né? Não é tão simples assim, pessoal. Pode acontecer, eu não boto a mão no fogo, pode acontecer. Mas eu entendo que é uma prática comum de mercado, é uma prática que traz benefícios de você rodar de período em período, e não vejo nenhum problema em relação a isso, sem ficar em cima do muro. Aqui, ó, o Quintelão bota aí, ó. Obrigado, Yuri, pelos esclarecimentos. A minha questão foram as ressalvas que não houve agora. Tá certo. Só um ponto para o Quintelão aí, é que, na verdade, eu acho que teve uma confusão. BDO, como é que fala esse nome dessa? Ela não foi a auditora antes. O rapaz que assinou, que é o Carlos alguma coisa, ele sim que já assinou, acho que o de 2011, já assinou vários, inclusive ele já foi da Mazars também, tá? Se eu não me engano, eu sei porque eu tô com os balanços aqui, eu entrei um a um para olhar, tá? Lá, então, o que acontece é o seguinte, esse auditor que é Carlos alguma coisa, ele é que foi Carlos Aragaki, tá? Não sei se é assim que fala, ele que assinou agora, foi o auditor, e ele auditou também em 2011, 2014, 2015, ele tem assinatura, inclusive por algumas empresas diferentes, tá? Já foi Mazars, já foi... Não sei se tu conhece essa, tô vendo aqui o de 2014, 2012, tá? Era Parker Randall, Auditores Independentes. Eu não conheço. Pode ter mudado de nome, tá? Pode ter mudado de nome. Sim. Então, esse é o ponto, não é a mesma, tá? Esse rapaz, o Carlos, esse sim é que foi
o contador que assinou algumas vezes, tá? E ele, inclusive, também já foi da Mazars, né? Ele, se eu não me engano, Mas, é a de 2. Mas esse ele está assinando também, Luiz? Oi? Esse não, ele está assinando pela BDO também, não, né? Não. Esse ano ele está pela BDO. É que a BDO não teve outros, tá? Pelo menos eu não estou achando aqui, tá? Ele não teve outros. Mas peraí, ô, Luiz, então você está dizendo que o mesmo sócio, ele já assinou a auditoria em outras empresas, é isso? É isso aí, Não, é isso aí. É uma informação. Inclusive na Mazars, tá? Inclusive na Mazars, a de 2013, ele que assina lá e a Mazars, tá? Não, legal. Faria alguma diferença? Faria alguma diferença? Por exemplo, eu vejo muita gente falando sobre isso, né? Dessa auditoria, por exemplo, ter sido feita por uma das empresas do Big Four? Vamos lá. Primeiro, vou antes responder o Quintela. Quintela falou sobre a ressalva que esse ano não tem. A ressalva, ela ocorre do ano passado por conta de uma transação do ano passado auditada pela Mazars. Esse ano, não pode aparecer uma ressalva ressalvando uma transação de uma auditoria do ano passado. Ok? Então, a demonstração financeira do ano passado foi auditada por uma empresa que validou as informações, exceto aquela porque ela ressalvou. Então, ela não teve subsídio suficiente para validar aquelas informações. Ok? Esse ano é outro jogo. Essa transação, ela já está na demonstração financeira auditada do ano passado com parecer de auditor. E esse ano não teve a venda, né, uma nova transação de venda de direito de transmissão nos mesmos moldes. Logo, se não houve a transação desse ano, não tem por que haver ressalva de uma transação que não ocorreu no ano da auditoria atual. Ok? A não ser que o Fluminense pedisse um trabalho específico de auditoria para aquele número para excluir a ressalva do ano anterior. Ou isso poderia acontecer. Isso não aconteceu esse ano. Então, é por isso que não tem ressalva esse ano, ok? Porque a transação não ocorreu esse ano e a transação do ano passado não foi validada. Então, o que vai acontecer é que a empresa desse ano, ela está validando a partir de agora o contas a receber que está lá parado. E ela vai validar, porque tem um contrato respaldando o valor a receber. A receita já foi reconhecida no ano passado. E no ano passado foi ressalvado. Por isso não tem ressalva esse ano. E agora a sua pergunta, Bruno, foi sobre, desculpa... Se faria alguma diferença se a empresa que fizesse a auditoria fosse uma das Big Four? Tá, vamos lá. Até para tirar o elefante da sala. Procedimento de auditoria, ele é padrão. Ok? Ele é procedimento padrão. Agora, a fórmula, né, vamos dizer assim, a normativa que vai ser utilizada, ou seja, toda a burocracia, todo o aparato para se revisar, se analisar, sócio-revisor, primeiro sócio-revisor de qualidade, toda essa burocracia, esse aparato, quem determina são as empresas de auditoria. Mas os procedimentos de teste de auditoria, eles são padrão. Tem legislação específica para eles, inclusive. Ok? Se eu não me engano, são as normas do IBRACON mais NBCT. Algo desse tipo. Não lembro tudo agora, tá, pessoal? Já saí da área faz bastante tempo. Mas tem normas específicas, tem procedimentos que são padrão, mas ainda assim, cada auditoria tem o seu nível financeiro de investimento em tecnologia da informação, em software, né, em capital humano, em treinamento. E é óbvio que as Big Four, por elas serem empresas muito maiores do que as outras, elas têm mais capital para investir nessas qualificações, tanto de pessoal quanto de software, de hardware até, para que você faça um trabalho mais robusto de auditoria. Né? Isso visa diminuir risco, basicamente. Então, há um consenso geral de que, quando você faz um trabalho de auditoria com a Big Four, esse trabalho de auditoria é mais robusto. O que não quer dizer que trabalho de auditoria mais robusto, né, como o de Big Four, não possam dar errado. Olha o caso da Americanas recente, por exemplo. Era auditado por uma Big Four, certo? Mas, basicamente, é isso. E também não quer dizer que uma empresa que não seja Big Four, mas seja uma empresa de auditoria, não faça um bom trabalho de auditoria. Até porque, hoje em dia, essas empresas de auditoria menores, os sócios e diretores delas são tudo ex-Big Four. Né? Então, assim, é um mercado extremamente fechado, há uma integração ali de profissionais
dessas empresas o tempo inteiro. E aí, como eu falei, né, eu acho que é a estrutura da empresa que vai determinar ali o grau que ela consegue investir para reduzir risco na hora de analisar as demonstrações financeiras de um clube, tá? E o que eu queria falar também, aí, Yuri, você, como é profissional da área, por exemplo, na minha área de atuação, é super normal funcionários, colaboradores mudarem de empresa do mesmo segmento. Então, eu não vejo nenhum problema também disso, não, tá? Como o Yuri acabou de citar aqui, essas empresas menores eram a grande parte dos donos, dos presidentes, CEO, enfim, eram das Big Five. Então, isso é uma coisa que eu acho que, pelo menos no meu mercado de atuação, é super normal, tá? E pelo que o Yuri falou, me parece que nesse mercado também não é normal o cara mudar de empresa, então não vejo também nenhum problema quanto a isso também, não. Tá? Uma outra coisa rapidinho aqui, que ficou uma dúvida de um leigo aqui agora, tá? Me corrija se eu estiver falando muita merda. Eu acho que foi pertinente, foi interessante a pergunta que o Quintela trouxe, porque ele fala que a de hoje é a empresa que fez a auditoria na época da Flussócio. Foi? Não, mas não é isso, tá? Mas não é isso. Essa empresa, não. Eu acho que a confusão que deu é que o auditor que assinou... O sócio. Era o mesmo auditor, mas não a mesma empresa. Exatamente. Inclusive, esse auditor, ele já passou pela Mazars, que era que... ele assinou em 2014 pela Mazars, e era até ano passado, né? Isso, Yuri? Até ano passado era ela, né? Tá, beleza. Mesmo não sendo a mesma empresa, mas é o mesmo auditor. Aí eu faço uma pergunta agora, como um tricolor desconfiado. Lá na época da Flussócio, a gente teve aqueles problemas das contas, né? Que quando o Peter sai falando que estava tudo equalizado, e aí quando o Abad entra, viu que o buraco lá era enorme. Não sei se foi nessa época que esse mesmo auditor assinou aquele balanço, né? Vocês têm essa informação se quando teve essa transição do Peter para o Abad, foi qual ano isso? 2016? 2015 ou 16, né? 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. O Abad ficou 17, 18 e 19. Então, vocês têm essa informação se de repente foi o mesmo auditor que assinou nessa época lá, dessa transição do Peter para o Abad, que é onde teve aquele escândalo do cacete que todo mundo falou sobre isso, e sendo agora, vocês acham que de repente isso pode ter alguma ligação de tirar esses cadáveres do armário aí para poder, de repente, ajudar de alguma maneira? Você acha que pode ter tido algum tipo de manobra aí para poder mascarar alguma coisa? Deixa eu te dar uma informação aqui que eu fui olhar, tá? Quem assinou a de 2018, que acho que foi a primeira, ou a de 2017, né? Que ele assina em maio de 2018, abril de 2018. Era o Rodrigo Albuquerque, que era o mesmo que estava fazendo até o ano passado, tá? Da Mazars. Então, eu não vejo, tá? Não acho, não, tá? Mas eu estou olhando a de 2017, que foi o primeiro ano do Abad, certo? Foi, né? 2017 foi o primeiro ano do Abad. Então, já era Mazars ali, tá? Perfeito. E assim, cara, é muito comum o sócio, né, ou o diretor de uma empresa que presta serviço, ele, como eu falei, né, o sócio de uma empresa de auditoria, assim como de qualquer empresa praticamente, ele também é um vendedor da empresa. O nome dele no mercado, muitas vezes, ajuda ele a vender o serviço daquela empresa. Quando ele ele sai de uma empresa de auditoria e vai para outra, muito cliente que gosta do trabalho dele, inclusive, da seriedade, da forma como do nome dele no mercado, muitas vezes, quer manter o cara ali auditando outra empresa, porque ele mostra qualidade. E aí o cara mudou de empresa, você vai e muda junto. É aquele negócio, né? Também você faz o seu nome no mercado. E nesse grau, sócio de uma empresa de auditoria, você começa a ficar mais conhecido nesse mercado mesmo, né? Então é até natural. Eu não sei se há uma norma em relação a clube associativo aonde impede que um determinado sócio assine a demonstração financeira de um mesmo clube por um período em sequência, ali, um determinado período em sequência, ou superior a esse determinado período em sequência. Não sei, teria que avaliar com mais calma isso,
Eu acho até que não, tá? Que não tem. Eu acho que clube associativo me parece ter uma legislação bem mais aberta do que, por exemplo, uma empresa de grande porte, de capital fechado, ou uma empresa de capital aberto. Me parece que o clube associativo ele é bem mais maleável, as regras são bem mais maleáveis para eles, inclusive. Né? Então, acho difícil que haja um impeditivo para que isso ocorra. E a questão do escândalo do Abad e do Fluminense equalizado, eu acho que ele pode muito bem fazer isso, independente das demonstrações financeiras, apontar o contrário. Tanto é que alguns poucos canais, alguns poucos veículos que analisaram as informações financeiras batiam na gestão do Peter naquela época em que ele falava para a torcida, e falava no GE, e falava em tudo que é lugar que o Fluminense estava equalizado. Ou seja, já tinha torcedor que sabia que não estava. E esse torcedor não falou isso do nada. Ele tinha as informações financeiras do clube auditadas para se embasar. Então, assim, o que aconteceu ali foi mais um estelionato mesmo do estelionato lá do gestor da época, enquanto ficar divulgando informações que não eram verídicas, vamos dizer assim. Né? Porque se financeiramente o clube está mal, tem as informações divulgadas, ele diz o contrário do que está informado, então isso é um estelionato. Ele está mentindo para as pessoas publicamente. Né? E se isso aconteceu, aí é um problema do Peter, não é um problema da auditoria, certo? Nem estou dizendo que aconteceu, tá? Eu teria que revisitar todo o material aqui, e assim, é um trabalho hercúleo para fazer, porque estamos falando de 2013, 2012, 2014, que é quando o Peter estava na gestão do Fluminense. Esse dado eu não tenho aqui pronto para falar, teria que fazer uma pesquisa, mas é isso, ele pode muito bem ter falado coisas que simplesmente a própria demonstração financeira indicavam que não era exatamente aquilo ali, né? O Yuri, mas só um ponto aqui, eu estava aqui olhando também, desde 2016 ou 2017, é o mesmo que assina também, tá? Até ano passado, que era o da Masas, que é o Rodrigo Albuquerque. Então, eu acho que não tem nenhuma... E aí uma dúvida, tá? Eu achei que quem assinava era um dos auditores da empresa. Não, quem assina, então, é o sócio da empresa, é isso? É isso, quem assina é o auditor. O auditor normalmente é o sócio da empresa, é um dos sócios. Né? Tá. As empresas de auditoria têm vários sócios, né? A estrutura de auditoria normalmente é essa. Tem vários cargos e o limite é você chegar a sócio. Só que não tem um sócio só, são vários sócios. Eles formam os próprios sócios da empresa, entendeu? Normalmente isso é a estrutura padrão das empresas de auditoria. Assim. Luiz Yuri, peraí. Tá. Como é que a gente explica para o torcedor que não entende nada sobre isso que a gente está falando, como é que a gente explica para o torcedor que o Fluminense divulga um superávit? O superávit foi de quanto que foi divulgado? 100 e poucos milhões? 114 mil. 1.000. Foi baixinho o Fluminense. O Fluminense alega que o Fluminense alega que não foi maior porque houve uma mudança de regra contábil, e de fato houve, e isso teria impactado o seu resultado operacional para não ter um superávit maior. O que seguiria não mudando quase nada em relação à questão dos índices de liquidez do clube, ok? Assim como está atualmente. E, de fato, houve uma mudança que eu, inclusive, nem concordei. A mudança que ocorreu da regra contábil para esse aspecto eu sequer concordo, sim. Mas a pessoa que falou que já houve a devolução de 10%. Não. Olhando as demonstrações financeiras até dezembro de 24, a própria demonstração financeira não informa essa devolução. Você identifica o contas a receber ainda de quase 100 milhões de reais, que é como o Fluminense fecha 2023, né, com valor a receber ainda pela venda. Esse valor ainda parece que está lá, quando você olha a demonstração financeira. E para você baixar, quando você devolve esse valor, ano passado o Fluminense ele fez o seguinte, ele reconheceu no seu resultado, ou seja, como uma receita, embora não seja operacional, os cerca de 200 milhões de reais no seu resultado. Se ele devolver metade desse valor, o que deveria acontecer esse ano? Ter uma despesa da metade do valor. Se ano passado foi uma receita de 200 milhões, que eu vendi 20%, se esse ano eu devolvo 10%, então eu deveria ter uma despesa de 50% do valor que eu recebi. Entendeu? E isso não está ocorrendo esse ano também. Então, olhando a demonstração financeira, parece que a devolução ainda não foi concluída. É uma transação complexa, pode levar tempo, pode ser que estejam arquitetando como fazer, inclusive, ou se vai acontecer de fato. Né? Eu ainda não vi nenhuma matéria em que cravou que isso já aconteceu. Né?
Então teremos esses valores aí provavelmente no balanço de 26 sobre a devolução, né? Entra como uma despesa. Se concluída a transação, como foi divulgada, sim. Deixa eu só detalhar isso aí, porque isso aqui é importante, tá? O que o Fluminense, assim, o Fluminense o Fluminense fez a venda lá, né? Essa receita de 213 milhões e 500 mil, tá? Que é o que o Yuri falou que entrou no balanço de 2023. Quanto que o Fluminense recebeu, tá? 122 milhões e 194. Então, o Fluminense recebeu 122 milhões e 194. Se tiver a negociação dos 10%, ou seja, o número que saiu na época era o seguinte: o Fluminense teria que, eu falo assim, devolver na casa de 16, entre 15 e 20 milhões, tá? Porque esse é o valor que o Fluminense teria que sair do caixa dele, vamos pensar assim. E aí tem a questão contábil. E a questão contábil, os 91 milhões, como é que estava lá? Isso eu estou olhando a demonstração do ano passado, tá? O Fluminense tinha que receber 91 milhões, tá? Esses 91 milhões seria dezembro de 24 e maio de 25, tá? 37 milhões em dezembro de 24 e 53 milhões em maio de 25. E, como o Yuri falou, ainda tem esse valor de 91 milhões em contas a receber para esse ano agora, tá? Então, por enquanto, ainda não bateu o martelo. Mas o que o Fluminense recebeu dos 213 milhões? O Fluminense recebeu em 2023 122 milhões, tá? Já foram gastos, inclusive, palavras do Mário Bittencourt. Eu até brinquei na época que, assim, foi esses 122 milhões que acho que meio que garantiu o nosso título da Libertadores. Por quê? Porque não teve a venda do André. Como não teve a venda do André no ano passado, que por coincidência, e não é coincidência, em 2023 foi 122 milhões. O Fluminense vendeu o André por 132 milhões. Claro que não entrou os 132 milhões em 2024, mas são valores muito, muito próximos, tá? Aí, Bruno, respondendo a tua pergunta, você disse como explicar para o torcedor que mais um ano, quando a receita sobe, o Fluminense segue pressionado, né? A dívida segue aumentando. Pelo seguinte motivo, e isso é uma coisa mais difícil de explicar para o torcedor, porque aqui vai entrar uma questão bem técnica, tá? Então, me desculpem se não conseguir passar para vocês aí da melhor forma. O movimento contábil nem sempre acompanha o movimento financeiro. Saúde financeira é uma coisa, saúde econômica contábil é outra coisa. Eles nem sempre andam lado a lado. Vou dar um exemplo. Quando o Fluminense vendeu os direitos de TV por 213 milhões, ele reconheceu como uma receita no ano os 213 milhões. Só que isso não quer dizer que ele recebeu os 213 milhões no bolso. Dos 213 milhões, ele recebeu 122 e ficou a receber o resto em parcelas. Então, você olha para o resultado e você fala, caramba, bateu 213 milhões no Fluminense aqui, ó. Entrou 213 milhões. Não entrou 213. Entrou um direito de receber de 213 milhões, o que não quer dizer que já foi recebido. Então, há uma discrepância, uma divergência entre resultado operacional, certo? Que ele só reconhece a transação de um ano, e o resultado financeiro da empresa, do clube de futebol. Então, vou dar outro exemplo, né, que talvez esse fique até mais claro. O caixa do Fluminense aumentou em 200 milhões em um ano, porque ele pegou um empréstimo de 200 milhões de reais. O fato de ter entrado dinheiro no caixa de 200 milhões de reais tomando empréstimo, quando você olha para o resultado, esses 200 milhões não está lá. Porque isso não foi gerado como caixa, operação do clube, entendeu? O clube não teve que vender nada para ter esses 200 milhões. Ele teve por meio de um empréstimo. Então, ele aumentou o caixa dele, né, em 200 milhões, e, em contrapartida, ele aumentou a obrigação dele, uma dívida. Ele criou uma dívida para ter mais caixa. Repare que em nenhum momento eu falei de receita aqui. Então, você pode ter caixa sem ter receita. Como? Se endividando. Então, essa é a dificuldade de explicar esse assunto, porque ele é um assunto mais complexo mesmo. Aqui é um assunto bem técnico de contabilidade. Não é porque o Fluminense ele pode dar, num ano, 1 bilhão de lucro. O que não quer dizer que ele já matou as dívidas dele. Por quê? Porque ele ainda precisa receber o dinheiro, todo o lucro que ele gerou,
ele precisa receber. E nem todo lucro, ele parte de uma transação que vai te gerar caixa. Então, é complexo, de fato, explicar essa parte. Mas, em resumo, não é porque deu superávit em um ano que, obrigatoriamente, a sua dívida vai cair. Não funciona assim, tá bom? Inclusive, isso é um modelo de gestão que o Fluminense vem aplicando. O Fluminense, independente do resultado operacional, independente de aumentar as dívidas, ele está focado em controlar o fluxo de caixa. Para quê? Para que toda aquela dívida que ele tem que pagar naquele próximo mês caiba no que ele tem de receita mensal ou receita anual. É uma forma de administrar. O problema é que na situação do Fluminense, ela não se sustenta a longo prazo, porque você precisa de espaço para ir manejando. Uma vez que as suas dívidas elas crescem sempre mais rápido do que o que você tem no caixa para pagar, vamos dizer assim, você todo ano vai precisar de um espacinho ali no teu caixa para você incluir uma nova dívida, alongando a outra, até você conseguir pagando a longo prazo. Eu acho que isso todo mundo consegue entender, né? Você vai, parcela uma compra aqui de 10 mil em 200 vezes para caber no teu salário. O problema é que se você faz isso todo mês você faz uma compra nova no cartão e parcela 200 vezes, vai chegar uma hora que o teu salário ele não vai ser suficiente para quitar essas parcelas todas. Mal comparando, isso é o Fluminense a longo prazo, se ele continuar praticando esse modelo, entendeu? Só um ponto que eu queria falar aqui das receitas, rápido, que a gente vai terminar agora, né? E aí, isso tá. Quem gostar do assunto, realmente é um assunto chato demais, mas entra no relatório do Amir lá, né? O Amir, inclusive, ele veio aqui no Pitaco, o Bruno conversou com ele, foi muito legal. Acho que quem gostar, vai lá, porque é interessante. Eu só queria colocar primeiro assim, rapidamente. Nas receitas e pelo relatório do Amir, o Fluminense foi a quinta maior receita de 2024. Não sabemos a receita do Botafogo, mas não sei se seria. E aí vou falar rápido, tá? Em transferência de jogador foi o quarto. Em sócio torcedor foi o quinto. Bilheteria foi o 10º. E aí um ponto que o Bruno sempre fala aqui e ficou evidente, né? Esse ano o Fluminense melhorou bastante a arrecadação com patrocínio, né? Fechou com 78 milhões agora em 2024. Mas mesmo assim, foi a 10ª, quando você olha assim o ranking, foi o 10º em receita de patrocínio. Então, realmente, se a gente for colocar onde a gente tem uma grande oportunidade, hoje é realmente na parte de patrocínio, tá? E aí, outra coisa que eu queria colocar, que é importante a gente falar, e aí está lá na página 22 da DF, o Fluminense, ano passado, ele pagou entre empréstimos e tributos parcelados 116 milhões, tá? E pegou de empréstimo 30 milhões, que é o que o Yuri falou. E aí, uma coisa que o Amir falou com o Bruno, e aí, Yuri, a pergunta para você. Hoje, quase 50% da dívida do Fluminense é em tributos parcelados, tá? Vamos pensar assim. Que é Receita, PERSE, FGTS, tudo isso. PGFN. Isso aí. E, inclusive, o nosso grande aumento de um mês, de um ano para o outro, da dívida é da Receita, tá? Que teve um acordo que a gente fechou, acho que em maio do ano passado. A gente cresceu quase 80 milhões aí, né, nessa daí. Você entende que porque o Amir falou que esse perfil da dívida do Fluminense não é um perfil ruim, tá? Por ser muito tributos. Você entende dessa forma também, Yuri, ou não? Que o maior passivo do Fluminense é a questão dos tributos, é isso? Isso é esse. Porque não, de fato o Amir falou que não era um perfil ruim, tá? Não é. De fato, não é. O problema é que... o maior problema do Fluminense hoje, na minha opinião, é a liquidez. O Fluminense, um dado positivo dessa demonstração financeira, o Fluminense conseguiu renegociar todas as dívidas judiciais, praticamente. Todas elas. Fiscais, trabalhistas, FGTS, tudo. O que quer dizer? Uma vez que você negocia com o próprio governo a parcela, essas parcelas costumam ter uma quantidade razoável para pagamento, então são condições boas. Elas costumam dar desconto para você pagar e costumam ter juros bem inferiores aos juros praticados por um banco, por exemplo, quando você toma um empréstimo. Então, o fato dessa dívida ela ter essas características é uma dívida considerada boa.
tá? É uma dívida, vamos dizer assim, controlada. Qual é o grande problema do Fluminense? O Fluminense tem uma dívida de curto prazo muito alta. E o curto prazo você vai pagar em 12 meses. É o que você tem para pagar nos próximos 12 meses. Quando você compara, por exemplo, o caixa do Fluminense, o que ele tem de passivo circulante, que é o seguinte: quanto eu tenho de dinheiro no meu banco hoje? Com isso aqui, eu consigo pagar a minha dívida pelos próximos 12 meses? Não consegue. Fica muito longe disso. Aí você fala assim, não, mas o Fluminense tem dinheiro a receber também nos próximos 12 meses. Show de bola, vamos somar com ele então. E aí como é que fica? Ainda fica muito longe. Então, o grande problema do Fluminense hoje é liquidez. Ele não consegue receber dinheiro num movimento tão rápido quanto a dívida cresce de curto prazo. Isso causa impacto muito severo no fluxo de caixa. Isso te impede de investir mais em futebol, te mantém sufocado, te faz tomar empréstimo que tenha em si uns juros mais altos para quitar as dívidas de curto prazo. Então, se você controlar a tua dívida, por exemplo, as dívidas com o governo, com o Estado, com o município, mas você não cessar a sangria, não cessar as novas dívidas, você vai continuar crescendo esse volume. Então, o que vai acontecer é, você vai seguir aumentando aí os parcelamentos, as renegociações com o governo, e vai torcer para ele te conceder. Quando, se eu não me engano, quando o Peter ele vem a público falar que o Fluminense estava equalizado, foi porque ele tinha conseguido o primeiro regime centralizado de execução, na época, para o Fluminense não sofrer penhoras, e aquele prazo de liquidação, o Fluminense tinha, se não me engano, 100 e poucos milhões de reais, tá? A pagar naquela época. Hoje o Fluminense tem 300 mil. Porque aqueles 100 milhões já foram quitados. Esses 300 são novos 300. Então o Fluminense fez novas dívidas que não pagou. Então a saúde financeira como retrato, de fato, essa dívida, ela tem uma característica boa de controle, de pagamento a longo prazo. O problema é, se você não conseguir cessar essa questão de você não conseguir pagar as dívidas tributárias, trabalhistas, você vai fazer novas dívidas que estão fora desse parcelamento. Então você vai voltar a ter o mesmo problema, vira um ciclo vicioso sem fim, que é o grande problema do Fluminense. O Fluminense já faz parcelamento com o governo há muito tempo. Tem o Profut, o Fluminense teve diversos refis, que é refinanciamento de impostos, e o Fluminense quitou muitos deles. O problema é que o Fluminense fez novos. Então, não é só a característica da dívida atual. O que o Fluminense faz é sustentável, porque se não for, ele fará novas dívidas que também precisarão ser renegociadas com governo, município, estado, e torcer para dar certo e parcelar e ter um novo refis. Graças a Deus, o futebol, graças a Deus, assim, em parte, né, porque a sociedade acaba sendo impactada por isso também, mas o governo, as esferas assim, públicas, elas estão muito lenientes com os clubes de futebol. Então, há muitos perdões, descontos de dívida fiscal, parcelamentos. Isso acontece. Para o bem do Fluminense, isso acontece. Ajuda, tá? Mas eu não posso analisar só como um retrato os números do Fluminense. Por quê? Porque se a gente entender que o modelo não vai mudar, daqui a 5 anos, você vai ver esse parcelamento sendo quitado, porque, se eu não me engano, a dívida, as parcelas vão entre 60 e 78 meses. Então, daqui a 78 meses, elas vão estar quitadas, mas vão ter umas novas dívidas da mesma natureza, porque o Fluminense vai seguir atrasando e não pagando impostos, recolhimento de tributos e por aí vai. Então é isso, galera. Vamos fechar por aqui. Luizinho, quer pontuar mais alguma coisa aí? Não, já falamos bem, cara. É aquilo, né? Daria para falar mais 1 hora, 2 horas aí, mas... Ô, Bruno, fala aí. Eu só queria fechar com um apanhado bem rápido aqui de 2 minutos para aí sim aqui fazer o papel de advogado do torcedor, porque eu entendo que a gestão ela tem que fazer o marketing dela sobre os números dela, ela está no ano eleitoral e ela vai fazer, e eu não julgo. Talvez se eu estivesse na posição do Mário, eu fizesse a mesma coisa. Mas aqui eu estou na posição de advogado do torcedor. Então eu gostaria de colocar algumas contradições aqui, elencar algumas delas, que são comemoradas tanto pelo Fluminense quanto na própria demonstração financeira, né? A primeira, a questão da receita recorde. Você apenas falar que tem receita recorde e não reduzir dívida, você, na minha opinião, isso é uma forma de você passar para o torcedor uma situação positiva que ela não é totalmente verídica.
Então, ela não é totalmente honesta. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, aqui falando como um contador. Eu acho que você pode até comemorar as receitas recordes e o que você fez para aumentar as receitas. Que, basicamente, foi aumento do patrocínio, parabéns para a gestão, ponto para ela. Aumento dos valores de sócio-torcedor, ponto para a gestão também, ponto para ela. E venda de jogador, parabéns para a gestão, mas para ela manter isso consistente, ela vai precisar manter boas vendas de jogadores pelos próximos anos. Então, 3 trabalhos positivos da gestão que ela fez para justificar a receita. Agora, isso é só metade do recado. Porque isso, por exemplo, não pode fazer com que o torcedor se engane de achar que está tudo bem. Não está tudo bem, ok? O segundo ponto é, mais uma vez, o Fluminense, ele comemorar, vamos dizer assim, ser efusivo na comemoração aos investimentos em Xerém. A gestão Mário, ela tem uma dificuldade extrema de fazer integração base profissional. Não adianta você dizer que você investe muito em base e isso não virar jogador para o time profissional. O Fluminense ele não tem base para vender jogador somente. Ele tem base para fazer composição do seu elenco. E a gente tem visto uma dificuldade muito grande de fazer isso. Então fica aqui um ponto também de observação para a diretoria, que é mais uma coisa que é mais uma contradição, vamos dizer assim, né? E um outro dado aqui que eu queria discutir também é que o Fluminense ele teve também ele prevê aí receitas de transmissão na casa dos quase 200 milhões de reais pelos próximos 4 anos. Isso é um dado bem positivo. Então o torcedor também precisa saber desse dado. Isso quer dizer o quê? Primeiramente, aquela venda da antecipação de transmissão foi muito ruim. Ela pode ter nos ajudado a conquistar o título, tudo bem, mas ela foi muito ruim em termos de valores, porque o mercado já demonstra que ele está subindo muito os valores em relação a direitos de transmissão. Então fica aí um ponto positivo para a gente fechar aqui essas observações, certo? Sobre o Fluminense, e vamos ver o que vai acontecer para esse ano. A gente tem que ficar bem atento à questão da SAF, não pode sair da mesa do torcedor para que a gente faça uma boa escolha e resolva o problema. Não adianta virar SAF para não resolver o problema. Deixando uma última observação, né? De acordo com os números do Fluminense, aí o Luizinho pode falar se quiser, o Fluminense tem aqui... O Bruno meteu o pé, acho que ele apertou o botão errado, cara. Cara. Ele deve ter apertado o botão errado. Ele acha que ele ia falar que o Fluminense tem a 5ª maior receita. Deve ser isso, cara. Então vamos receber o vazio aí, voltou. Cara, tá muito louco isso aqui, cara. O meu StreamYard tá apagando do nada. E não é a internet, é o StreamYard mesmo que tá dando zica aqui, mano. Do nada. Aí, eu só queria finalizar da minha parte para falar que o Fluminense tem a 5ª maior folha salarial do futebol brasileiro. Né? Sem informação, né? Primeiro Flamengo, segundo Palmeiras, depois Corinthians, São Paulo e Fluminense. 22 milhões, assim? É que, assim, eu não sei se é a 5ª. Que é 22 milhões, isso tá? 22 milhões mensal, isso com certeza porque isso é dado do balanço, tá? Agora, se é a 5ª ou não, aí eu não sei. Eu estava até procurando no material do Amir para ver se tinha essa informação e não tem ainda ali, tá? Mas que é 22 milhões, isso está lá. É só você pegar, tem o valor anual, você divide por 12 e chega lá. 22 milhões é a folha do Fluminense, tá? Luiz, e te complementando, né? O Fluminense esteve entre os 6 maiores custos de futebol de 2024. Mesmo com os resultados apresentados, o Fluminense se manteve. Segundo esses dados da Sports Value, vocês podem achar lá esse relatório muito fácil. O Fluminense ficou à frente do Bragantino. Se entrasse o Botafogo também, que ele não está, o Fluminense ainda assim permaneceria entre os 6 maiores custos de futebol do ano de 2024. Então, fica aí também mais uma observação a se fazer. Nem sempre dinheiro ele quer dizer que você fará um bom trabalho. O trabalho de 2024 foi ridículo, foi pífio, mesmo no ano em que o Fluminense mais gastou com a gestão Mário Bittencourt. E aí ainda falam que o Fluminense não tem dinheiro, né? Se o Fluminense não tivesse dinheiro, o Fluminense não estaria com esses gastos aí que a gente está vendo. Enfim, então eu acho que cai esse mito que o Fluminense não tem dinheiro. Um clube que investe quase 200 milhões em uma única janela, um clube que tem a 5ª maior folha salarial do Brasil, você não pode falar que um clube desse não tem dinheiro, né, gente? Então eu acho que esse mito cai por terra. É muito mais incompetência para se fazer o futebol.
porque falta de dinheiro. Então é isso, galera. Fechamos aqui a parte sobre o balanço.